ao nosso Quali Club, nosso clube semanal de qualidade, falando sobre gestão, qualidade, a partir de livros internacionais que estão trazendo muita perspectiva interessante para os modelos americano, europeu, e que a gente está trazendo aqui em primeira mão, livros que ainda não foram traduzidos e que a gente está estudando eles e aplicando, trazendo uma aplicação prática para vocês. Então, vamos começar, galera, nossa dosezinha semanal de conhecimento, né? Bom, hoje a gente vai dar continuidade ao livro Performance Management in Healthcare, que é um livro do Brian Bergeron, que é um doutor e traz muitas perspectivas na área de performance, que é importante, apesar de estarmos na área de saúde, não significa que não estamos lidando com algo que tem que, em algum momento, trazer os bons resultados. E aí, nesse capítulo 3, ele vai trazer algo interessante, que ele chama de Meaningful Use, ou, traduzindo literalmente, o uso significativo. Tá? Vamos entender, então, o que é esse conceito. Tá? Esse conceito de uso significativo ele foi introduzido pelo Health Information Technology, um jornal muito renomado, que publica periódicos na área de saúde, mais voltados para tecnologia, economia. Ele traz esse conceito, né, com os indicadores, eles precisam incentivar os hospitais profissionais de saúde a adotarem registros eletrônicos de maneira eficaz, que possa realmente melhorar o atendimento e reduzir custos operacionais. É a ideia de ser realmente pragmático, ou seja, de forçar um pouco nas escolhas dos indicadores, porque a escolha do indicador, gente, que você vai usar para poder medir seus processos, para medir suas tarefas, medir a empresa, a escolha deles é fundamental para o sucesso de uma boa performance gerencial de um hospital, de uma clínica. Por quê? Porque se você escolher mal os indicadores, provavelmente você não vai ter a informação que você precisa para tomar as decisões corretas. Medir, gente, é possível medir qualquer coisa. A gente pode medir tudo, né, que está ao nosso redor. Nós podemos medir quantas vezes... Vou pegar o exemplo de um carro, né? O que poderia medir num carro? Várias coisas. Eu poderia, por exemplo, medir quantas vezes a roda gira, dar uma volta completa, não é? Numa tentativa de tentar associar isso ao desgaste do pneu. Mas eu tenho essa informação de uma forma muito mais prática e mais interessante para o usuário, para a pessoa que está pilotando o carro. É uma informação desnecessária. É informação que você não precisaria pegar uma análise a partir dela. Você pode pegar, por exemplo, pela quilometragem, ou não usar, nem usar. Você sabe que pela quilometragem, você já sabe que um pneu roda X mil quilômetros. Você pode acompanhar o desgaste daquele pneu através de uma medição, mas isso aí não é algo que você vai impactar na dirigibilidade do carro. Então, a gente escolhe, os fabricantes de carro, eles escolheram alguns indicadores que eles entendem ser importantes e que vão gerar um resultado na dirigibilidade daquele veículo. Então, se eu coloco lá o velocímetro para a pessoa saber que velocidade que ela está, que é muito difícil a gente perceber a velocidade que a gente está, o nível do tanque, a temperatura do motor. Então, existem vários indicadores importantes que refletem algo que vai requerer uma tomada de decisão rápida por parte do motorista, da pessoa que está dirigindo.
Essa mesma analogia do carro, a gente pode fazer com uma empresa, tá? Uma empresa, ela também precisa de indicadores e ela também precisa estar sendo monitorada. E aí que entra o conceito de uso significativo, que é o de você escolher aqueles indicadores que são realmente importantes, até porque medir coisas que não vão gerar, não vão agregar valor na sua tomada de decisão ou na sua, nos seus custos, em outros aspectos como segurança, naturalmente isso vai ser algo que você pode estar perdendo tempo, né, ou gastando para ter uma informação, porque alguém vai ter que coletar, vai ter que ter alguém vai precisar plotar isso no Excel, numa planilha. Então, esses conceitos. Então, existe, gente, um grupo de indicadores que são fundamentais para as empresas. E aí entra um ponto importante, né? Que aí é a diferença no Brasil, a visão do Estado, do Estado brasileiro para os estados de países como os Estados Unidos e Reino Unido. Né? Eles têm muito essa ideia da cenoura e a vara, né? Ou seja, aquela coisa da cenourinha e você botar o coelho para correr atrás da cenoura. Ou seja, criar um incentivo para que as pessoas façam aquilo que tem que ser feito. Lá eles têm, para as empresas e prestadores de serviço, eles são recompensados financeiramente com reduções de impostos e com outras medidas também proativas, quando eles atendem a alguns critérios, alguns indicadores de medição. E aí, lá, os hospitais e clínicas, eles são incentivados a baterem essas metas para que eles possam ser recompensados, por exemplo, com impostos menores ou outros incentivos fiscais. Isso gera é como se o governo ele criasse um gatilho, uma cenourinha, para forçar as pessoas, as empresas na área de saúde a buscar essa qualidade, a buscar esse desempenho. Então, esses critérios, eles são bem definidos e, claro, eles visam atender ao propósito da sociedade. O que a sociedade quer de retorno em relação àquela empresa, mesmo sendo ela uma empresa privada. Então, isso gera porque no negócio da saúde, eu sei que existem concorrências, mas existe uma forte tendência a uma certa estagnação e uma certa zona de conforto emerge. Você está ali, as pessoas veem, normalmente é um trabalho muito passivo, não há um trabalho ativo de ataque ao mercado, você tem até algumas ações de marketing que você faz para promover, mas na área de saúde a competição ela é muito mais acirrada nos planos de saúde, né? Ou seja, quando você quer puxar rede credenciada para aqui, para lá, então existe uma briga muito forte, mas na área mesmo do hospital, as pessoas vão e isso é normal. Então, para que o governo consiga fomentar uma alavancagem na qualidade das empresas de saúde, lá, vou falar aí é o caso de lá, tá? Lá eles fazem esses incentivos fiscais para as empresas e atingem metas. Então, claro que as metas são controladas, existem todo um rigor de auditoria para isso, e essas metas elas são estipuladas a partir dessa perspectiva de atendimento à sociedade, como segurança, infecção, taxa de eficácia do plano terapêutico. Então, tem alguns indicadores interessantes. No Brasil, a gente ainda está ensaiando isso. Tá? A ONA ela já tem pouco mais de 10 anos que ela já existe. A gente está num processo ainda de requalificação das instituições de saúde
para que elas atendam ao mínimo, né? Porque atender a ONA, gente, hoje é atender o básico, ou pelo menos o ONA 1, né? O ONA 1 é o básico, né? É o mínimo que uma empresa tem que fazer, atender o ONA 1. ONA 2, ONA 3 aí já é excelência e boas práticas, então já é diferente. Mas ONA 1 é o mínimo. E aí, o Brasil, então, ele criou, né, em vez de seguir a ideia da cenoura e da vara, feito pelos britânicos e americanos, no Brasil criamos a ONA, que é uma instituição governamental, inclusive, autarquia, e ela prescreve, então, esses requisitos. Cria uma sistemática de auditoria para que as empresas possam alcançar essa certificação, essa acreditação. Estando elas acreditadas, elas têm um selo, então, de qualidade reconhecido no Brasil inteiro, e o ONA 3, ele é reconhecido mundialmente. Só que dinheiro mesmo não vem, não há nenhuma recompensa financeira para os hospitais que são acreditados. Hoje, o governo não tem, como lá é muito claro, aqui eles não têm. O que está se fazendo e quais são os movimentos que estão acontecendo hoje? A ANS, ela tem uma regulamentação, que é a RN 501, que é uma acreditação para planos de saúde. Essa acreditação, ela foi lançada há 2 anos, tem só 2 anos, e dentro dela, a ANS, ela autoriza planos de saúde a reduzir o valor compulsório que eles têm que deixar depositado para caso eles sejam acreditados, ou seja, um plano de saúde acreditado, ele consegue ter uma liberação de uma verba milionária, porque sabe que o valor tem que deixar guardado é muito grande para poder você conseguir ter um selo da ANS. Então, isso há uma redução, não me lembro exatamente quanto, que permite que esses planos tenham um fôlego financeiro maior. Ora, o que a ANS colocou como pré-requisito nessa acreditação RN 501? A rede tem que estar acreditada. Então, se a rede é acreditada, existe uma graduação, tá? Percentual da rede acreditada lá nessa norma. E aí, quanto maior for o número de instituições acreditadas na ONA ou na ISO, você tem uma pontuação maior e isso facilita mais alcançar esse selo de acreditação da ANS. Então, os planos começaram a se mexer. Já tem não foi exatamente a época que lançou, mas já estão começando a se mexer. No ano passado já teve alguns planos que começaram a buscar essa acreditação, e, com isso, a pressão dos planos para que as empresas tenham plano de saúde, ou que as empresas tenham uma acreditação, as empresas de saúde tenham uma acreditação, aumentou bastante. Aumentou bastante. E a tendência é aumentar mais ainda, ao ponto dos planos começarem a rejeitar ou descredenciar aqueles que não tenham acreditação. Então, quem tem, beleza, quem não tem, tem que correr atrás logo. Então, no Brasil, ao invés de a gente trabalhar reduções de imposto, no Brasil houve essa busca pela qualidade através da acreditação ONA. Metodologias diferentes, não sei qual. Eu acho que a do incentivo fiscal ela é interessante também, mas tem prós e contras, né? Então, esses incentivos, principais incentivos financeiros, né? Eles trabalham com a compensação, né, justamente para quando você adota esses indicadores e cria essas estratégias, né? Então, quem não atinge as metas tem algumas penalizações, e isso também acaba gerando uma força
para que as empresas busquem realmente alcançar esses resultados, né? Então, dentro do livro, né, ele traz essas especificações do meaningful use, ou uso significativo, para hospitais, né? Essas especificações incluem captura de informações clínicas essenciais. Então, aqui, isso aqui é bom vocês até anotarem, tá? Aqui é onde algumas chaves para a gente pegar e escolher indicadores que estejam alinhados com isso, tá? Primeiro grupo, né, de indicadores importantes que nós precisamos ter, obrigatórios para para eles lá fora, mas eu acredito que também faça muito sentido para a gente, captura de informações clínicas essenciais, ou seja, do processo inteiro, da hora que o paciente chega até a hora que o paciente sai. Ele passa por várias etapas. Essas etapas, elas precisam medir questões relevantes, não apenas para a satisfação do paciente, a gente sabe, tempo de espera e tudo mais, mas também para a clínica. Então, a avaliação, quando o paciente chega, se for um hospital de emergência, por exemplo, né, essa triagem, a eficácia dessa triagem, perfil epidemiológico, que tipo de doenças estão sendo mais absorvidas por nós. Então, tudo isso vai ter que ser listado, né? A gente vai precisar fazer uma lista de possíveis indicadores para essas informações, tá? E aí vai desde o prontuário, análise do prontuário, o que está tendo no prontuário, se erros no prontuário, evoluções do prontuário, tempo que o paciente fica na casa, tempo de alta, eficácia terapêutica, eu diria que esse talvez seja um dos indicadores mais importantes, principalmente em caso de cirurgia e de emergência, né, pessoas que ficam internadas, essas evoluções, elas precisam ser transformadas em números, para que a gente possa ver como está sendo a qualidade e a eficácia desses tratamentos, tá? Mas o uso de indicadores também para a segurança do paciente, é outro elemento importante. Risco de queda, ter atendimento aos protocolos. Cada protocolo de segurança, ele precisa ter um indicador, tá? Pelo menos um indicador mostrando não apenas o cumprimento do indicador, mas também a adesão a ele. Ou seja, qual percentual do meu corpo clínico está aderindo ao meu protocolo? Ou seja, estão usando adequadamente o protocolo, conhecem, aplicam de forma fluida. Então, esses indicadores, eles são indicadores que vão demonstrando a importância da assistência e a eficácia dela, certo? Interoperabilidade e troca de informações entre sistemas, ou seja, um dos pontos críticos na hora que você tem o desempenho da área de saúde é na interface entre um processo e outro. Quando o paciente passa de um processo para outro, é muitas vezes ali que o risco de segurança aumenta e há uma perda muito grande de informação que às vezes prejudica na análise diagnóstica e no plano terapêutico. Então, essa interface entre os processos, ela precisa ser também mensurada, para que a gente tenha certeza do processo inteiro, de tudo que está acontecendo do hospital ou da clínica. Também é importante a gente ter indicadores que meçam o desempenho das pessoas, certo? Então, os profissionais de saúde eles também precisam ter indicadores mostrando seus próprios desempenhos. Médicos em especial, nós vamos falar mais médicos em especial, ou seja, qual é o médico que tem maior eficácia terapêutica nas cirurgias, tem mais percentual de cirurgias com sucesso? Qual é o médico que tem maior aderência aos protocolos? Qual é o médico que utiliza de ferramentas
mais modernas. Então, é possível que a gente faça uma lista, né, de indicadores também para a gente ir ampliando o leque no aspecto da medição a partir desses números, tá? Bom, o uso desses indicadores e aí a escolha deles, como você traz essa perspectiva do uso significativo, ou seja, indicadores que realmente fazem sentido, tá? A gente primeiro tem uma melhoria dramática na coordenação do atendimento. Quando a gente gosta, eu gosto sempre de falar, até porque é uma frase que eu já ouvi muitas vezes, a gente só consegue gerenciar aquilo que a gente mede. O que a gente mede é o que a gente realmente consegue gerenciar. Então, se eu não consigo ter uma medição eficaz, ou se eu estou pegando informações cujo uso significativo é de baixa relevância, eu vou ter problemas na gestão do meu hospital e da minha clínica. Isso por questões óbvias, mas se eu não tenho as informações na mão, eu vou decidir com o quê? Eu acabo decidindo por feeling, por sentimento, ou então as coisas vão ficando lá e a gente vai passando desapercebido dia a dia, o que é mais perigoso ainda, você não ter a visão do que está acontecendo. Às vezes as coisas ficam retidas nas mãos operacionais, na base, e isso não chega até a direção ou a administração. E isso é perigoso, porque um problema lá na operação pode levar a um problema judicial, por exemplo. Às vezes, o procedimento inadequado ou a tratativa inadequada, ela vai levar a gente, ao paciente, muitas vezes, a um problema e que vai acabar acionando a justiça ou criando algum tipo de mal-estar com relação à imagem da empresa, por conta, muitas vezes, de algo que, se você tivesse a medição adequada, você conseguiria coordenar melhor, tá? Também, claro, a satisfação do paciente, apesar de que ele não falou muito aqui nesse capítulo, mas eu gosto de trazer, que a satisfação do paciente talvez seja o melhor termômetro para a gente medir a significância das nossas práticas. Um paciente que realmente está satisfeito, ele vai ser uma pessoa que vai estar sempre promovendo e falando muito bem da empresa. Um paciente insatisfeito, ele promove essa sua insatisfação com muito mais força para o mercado. Ele vai falar no Instagram, ele vai falar para a família, ele vai falar para todo mundo, ele vai querer contar aquela história de insucesso. Infelizmente, as pessoas gostam das histórias de insucesso. Falar mal parece que é uma coisa que dá mais prazer nas pessoas do que falar bem. Então, por conta disso, um cliente insatisfeito, ele tem um impacto muito maior do que um cliente satisfeito. E aí, um indicador importante que vai balizar muito a leitura de vocês é o NPS. O NPS significa Net Promoter Score, ou para pesquisa na internet você vai achar NPS, N de navio, P de pato, S de sapo. NPS. Essa metodologia é interessante, eu gosto de falar sempre muito, muito bem dela, porque veio de Harvard e foi feito um estudo onde ele percebeu que quando as empresas possuem uma nota inferior a 50% de NPS, significa que você está perdendo mais cliente do que ganhando. Ou seja, naquele fluxo de novos clientes entrando para a nossa empresa, esse volume ele é muito menor do que o que sai. É só você imaginar um balde onde você tem uma torneirinha pingando e um furo grande de água saindo pelo balde. A tendência do balde é começar a descer o nível da água que está ali.
Então, se a torneira enche devagar e o buraco é grande, o seu saldo de pessoas ali, de seu estoque, vamos dizer assim, entre aspas, de pacientes com interesse em participar, em ser atendido por você, vai diminuindo o tempo inteiro. Essa redução vai chegar uma hora que vai inviabilizar a empresa. Mas isso aí é óbvio, vai chegar uma hora que o balde vai secar e aí a empresa colapsa, e não tem mais receita. Isso aí é a morte já. Então a gente tem que identificar isso antes. O NPS é uma forma da gente identificar antes que o balde esvazie, que a gente precisa tomar alguma ação. Quando o número está entre 50 e 75, significa que a velocidade de água que entra no balde e a que sai é mais ou menos a mesma. Fica ali estável, você não está nem ganhando, aumentando o seu estoque de clientes ativos, nem diminuindo o seu estoque de clientes ativos. Você está ali meio que equilibrado. Isso é uma situação um pouco mais cômoda do que a anterior, mas ainda assim não é o ideal, porque em algum momento você precisa ter uma força de retenção maior do que a de perda. E acima de 75, nesse estudo de Harvard sobre NPS, ele mostra que a empresa é como se a torneira tivesse bem larga e o furinho do balde pequenininho. Então, ou seja, tem algum furo, perde-se, porque é muito difícil não perder cliente, claro, principalmente clientes assim, pulverizados, né, como pessoas físicas, TPF, onde você tem volume, um hospital que atende, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas, 10.000 pessoas, você não tem como garantir que todos vão ficar ali fiéis àquele hospital. Para piorar, o hospital também é um lugar que poucas pessoas querem ir. Então não é um lugar que as pessoas gostam de ficar. É mais uma tendência a realmente não querer. A fidelização desse cliente é muito mais difícil. Tá? Então, esse indicador, apesar de que o livro não traz, mas eu quis falar dele aqui para vocês, porque ele é um balizador importante na questão de sustentabilidade de um negócio, tá? Então, na sustentabilidade de um negócio, é importante que a gente tenha sempre clientes. Um ponto importante também na questão do NPS é a representatividade do indicador, tá? Então, o indicador, ele não pode ser um indicador medido por 10 pessoas. Aí eu perguntar, quantos clientes você tem? Eu passo por aqui 1.000 clientes. 1.000 pessoas no meu hospital. Certo. E quantas pesquisas você conseguiu obter resposta? Nós conseguimos 10 pesquisas. Aí, me desculpe, né? 10 pesquisas é 0,1% do total. Não dá. Né? Perdão, 1% do total. É isso. 1.000 pacientes, 10 vai ser 1%. Então, 1% não tem condição. Né? Você tem que ter pelo menos aí algo em torno de 30% a 40% para aquilo se tornar um pouco mais representativo. Então, você vai precisar ali ter uns 200 a 300 respostas em um volume de 1.000 pacientes, de 1.000 atendimentos. Né? 1.000 atendimentos, pelo menos 300 deles precisam ter uma avaliação de NPS para que a gente tenha como fazer essa leitura do indicador. Porque não adianta eu escolher bem um indicador, medir ele corretamente, mas não fazer a análise, né, dessas informações. Então, esse indicador, você precisa ter certeza. Aliás, qualquer indicador, tá, gente? Já falei isso na semana passada, mas vou reforçar, porque medir algo que, que não tem veracidade, se sua forma de medir
o indicador ele não permite uma confiabilidade total de que aquela informação é verdadeira, nem adianta perder tempo. Nem adianta perder tempo. Ou não mede aquele indicador, ou escolhe uma outra forma, ou realmente tenta implantar aquele indicador. Também é possível. Às vezes a empresa não tem um indicador rodando porque ela não tem um equipamento, não tem um determinado medidor, sem problema. Faz o investimento, compra e começa a medir. Se é importante mesmo, então não tem. Indicadores que têm significância para a gestão e para o resultado da empresa, é difícil você deixar ele fora da lista. Temos que estar com o máximo de olhar dentro dele, tá? Outros benefícios também é a redução de erros médicos devido ao acesso a dados clínicos em tempo real. Quando você tem uma base de dados que é em tempo real e você consegue ter essa resposta rápida, isso facilita para que os demais médicos, claro, isso desde que você tenha essa prática, né, de comunicar aos médicos os resultados das suas cirurgias. Essa é uma prática que muitas vezes também é negligenciada no Brasil, pelo próprio médico em si, né? Ele acha que deu tudo certo e que está tudo bem, e segue o fluxo. Nem sempre isso é verdadeiro. Tá? E também tem a questão dos atendimentos aos protocolos, e todo hospital ou clínica precisa definir seus próprios protocolos e registrar isso na forma de indicador. Também, como benefício, temos a maior eficiência dos processos administrativos. A gente sabe que uma empresa, qualquer que seja ela precisa de processos administrativos, como financeiro, contabilidade, RH, vendas, comercial, marketing, o que mais? Basicamente esses são os principais que vão estar dando apoio ao processo principal, que é a assistência. Então, esses processos também precisam rodar bem. Se eles não rodam bem, não adianta só o assistencial rodar bem se o administrativo não roda bem. Bom, quais são os desafios que existem dentro da perspectiva da implantação dos indicadores? Bom, o primeiro deles que eu vejo é o alto custo. Realmente, às vezes, tem situações em que é necessário fazer investimento, é necessário a compra de equipamentos, ou então colocar alguém para fazer a tabulação dos dados. Eu já vi empresas, hospitais que contratam pessoas para ficar só como escriturário mesmo, como pessoas que ficam ali com a função de estar o tempo inteiro coletando as informações e transcrevendo elas para os indicadores. Isso porque realmente no dia a dia do negócio de um hospital e clínica, a intensidade com que as coisas acontecem e a própria dinâmica, elas absorvem muito da própria pessoa. E aí é difícil a gente conseguir, muitas vezes, ter aquela informação de uma forma rápida. Então, escolher algumas pessoas, direcionar essas tarefas para algumas delas e monitorar isso pode ser interessante, mas aumenta o custo. Né? Porque, às vezes, mas o funcionário já estava aqui, ele está... mas é uma tarefa que ele não estava fazendo, que ele passou a fazer, e aí outra tarefa acaba deixando de ser feita. Sempre tem algum custo, tá, gente? Agora, sim, às vezes nem todo custo ele é um custo que significa saída de dinheiro. Às vezes você utiliza aquela mão de obra um pouco mais e acaba melhorando o seu desempenho. Bom, esse segundo é que eu acho que é mais crítico, porque nós temos ainda
E aí lá também tem, tá, gente? Aqui eu estou trazendo a perspectiva de lá, mas entenda que aqui isso não é diferente. Algo que for similar, a gente relata, o que não for similar, a gente também aponta. Como eu falei no início da apresentação, a diferença entre como o Estado britânico e americano resolvem as coisas deles, né, através de redução de imposto, né, gerando benefício de geração de imposto àqueles que estão mais competentes nos seus indicadores. E aqui no Brasil, como a gente resolveu a coisa de uma forma um pouco mais complexa, eu acho que a redução de impostos seria muito mais simples, mas, enfim, cada governo pensa o seu jeito, né? Só que, dentro dessas barreiras, a resistência de profissionais de saúde é grande, muito grande. Aqui e lá também não é diferente, tá? Fiquem tranquilos. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas acho que essas coisas aqui é só no Brasil. Eu falo, não, relaxa, tem coisas que lá também é tão problemático quanto aqui. E esse é um deles. A aceitação dos profissionais de saúde, enfermeiros, médicos, na perspectiva de serem medidos, né, serem avaliados, ou seja, terem uma exposição ali do seu fazer médico, de uma forma mais pública, isso mexe um pouco com o brilho das pessoas. E isso não é diferente lá fora. Acaba que determinados indicadores, eles são muito, digamos assim, delicados, porque expõem bastante a prática e a qualidade daquele profissional, que muitas vezes eu particularmente não entendo qual é o problema, né, da gente assumir que a gente não é dono da verdade. Claro que errar na área de saúde é muito complexo, porque você vai lidar com, você está lidando com vidas, e o que as pessoas mais esperam quando elas escolhem o seu hospital ou a sua clínica é que elas tenham respeito, né, sejam respeitadas no sentido de que eles tenham a informação correta, eles tenham a tranquilidade de estarem colocando suas próprias vidas nas mãos de profissionais que elas acreditam serem competentes a partir da imagem, né? Eu posso não conhecer nenhum médico do hospital Albert Einstein, mas o fato de você ter no currículo eu sou médico do Albert Einstein. Olha como muda a pessoa, poxa, o cara é médico do Albert Einstein. Mas o Albert Einstein, para chegar nesse nível, ele também passou por essas dificuldades. Então, a gente está propondo que os hospitais as instituições de saúde, elas caminhem para esse lugar também. A gente quer que vários hospitais Albert Einstein existam no Brasil, porque quanto maior for esse número, melhor a população mais a população se beneficia. Mas até lá a gente precisa caminhar. E uma dessas caminhadas é essa aceitação de profissionais. Por exemplo, tem um protocolo que é um protocolo chamado protocolo de disclosure. Eu não sei se eu já falei aqui, mas o protocolo de disclosure é um dos mais difíceis de serem implantados. Por quê? O médico ele vai ler o protocolo de disclosure e lá o protocolo diz que ele vai ter que assinar o protocolo, dizendo que ele se compromete a falar a verdade, mesmo que aquela verdade ela cause um impacto no seu diploma. Mas se ele cometer um erro grave e for erro meu, ele não vai esconder, ele vai assumir a responsabilidade daquele erro, mesmo que isso gere uma perda do seu diploma. Agora me diga aí, gente, o cara passa, quanto é uma faculdade de medicina?
Bom, vou falar por aqui por feira, né? Não sei como é que tá por Salvador e outras regiões. Aqui, em torno de R$ 11.000 por mês. Então, o cara vai passar 5 anos, 5 ou 6 anos, sei lá, numa graduação de médico, passar em médico clínico, não sai nem especialista. Bote aí 6 anos vezes 12 vezes 11 mil. Né? É uma fortuna. Que o cara vai para o campo e, se ele comete um erro, ele perde o diploma. Na verdade, qualquer profissional, tá, que regulamentado, administradores, químicos, engenheiros, essas profissões regulamentadas, qualquer um deles pode perder o diploma, tá? É porque no Brasil isso não é muito comum, ou pelo menos não é muito divulgado. Mas é possível perder o diploma. Qualquer profissional pode perder o diploma. Agora, imagine um médico perder o diploma. Mas ele tem que assinar o protocolo. Do protocolo, eu vou ter indicadores. Os indicadores do protocolo. E aí, a gente vai começar a medir a adesão, por exemplo, a esses protocolos de disclosure. E aí, David, como é que fica? Bom, eu vou falar para vocês. Não, se fosse fácil, todo mundo fazia. Tem que chamar para conversar, tem que orientar, tem que explicar. Eu acho assim, quem é bom não deve ter medo de nada. Né? Eu vou falar por mim. Para mim, se eu fosse médico, gastei uma fortuna para poder me formar, sou médico, anos e anos de estudo. Cara, eu assino até na minha própria profissão, como administrador, como que quer que seja. Por quê? Porque se eu sou bom e se eu sei que eu tenho responsabilidade sobre as minhas coisas, por que eu não vou assinar? Vai ser só mais um papel, mas porque não vai refletir nada, porque se eu tenho consciência da minha qualidade técnica, eu assino numa boa. Essa é a visão deles lá fora. Então, como assim ele não vai assinar um protocolo de disclosure? Ele não é bom, não é? Aí lá fora já começam a pensar se o cara realmente é bom. Fala, rapaz, então não sei se esse cara é bom para ficar aqui com a gente. Porque se ele não está querendo assumir a, 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 a possibilidade dele errar, então quer dizer que que ele deve errar muito e ele está com medo de perder o diploma dele. Essa é a leitura lá fora. Então os caras já começam a olhar com maus olhos aqueles profissionais que não assinam o protocolo de disclosure. Mas e no Brasil? No Brasil, só o fato de eu falar aqui talvez tenha gerado já um desconforto em alguns de vocês. Poxa, mas errar é humano, né? A gente tem uma visão muito ainda prosaica, né, de alguns determinados assuntos, né? E esse é um deles, esse tabu de, mas poxa, coitadinho, o cara, pô, gastou uma fortuna para, mas errou na mesa de cirurgia e matou um cara, pô. E aí? Ele não vai assumir o erro? Tem que assumir, tem que assumir. Ele estava na mesa de cirurgia e deixou o paciente ir a óbito. É, ou seja, no caso de óbito, não sei se todos sabem, mas no caso de óbito, existe uma comissão de óbito que investiga e apura, tá, as evidências. Tudo isso também é conversado com o Ministério Público, e isso vai virar informação para a Justiça, por exemplo. Tá, agora, o que normalmente as comissões de óbito no Brasil fazem? Elas escondem o jogo. Eu falo porque eu já tive casos, né, clientes que eu fui contra, rapaz, não é assim, não é assim, não é assim, não é assim, falado, mas também não vou colocar o hospital em jogo, não vou colocar futebol. O hospital não é meu, eu não sou eu médico, eu não posso tomar uma decisão. Eu posso dizer, ó, esse é o caminho. Aí cada um decide se quiser. No Brasil, a gente ainda tem um conflito. Né? Lá eles já são resolvidos com relação a isso. Todos eles já são resolvidos. Então, pode botar um indicador que não tem problema. Porque, para mim, eu vou fazer o certo. Eu já sei que eu vou fazer o certo.
Então, eu tenho consciência de que eu não vou estragar e não vou trazer nenhum problema para a empresa, nem para o hospital. Aqui a gente, poxa, mas como é que eu vou implantar isso? Mas, pô, mas, rapaz, pô, o médico já é visto assim como um ser já de difícil acesso, né? Um ser que parece ser vindo do outro planeta. Então, essa cultura nossa brasileira, ela, ela se lá ele já tem dificuldade, que aqui é do livro de lá, né? Ele já tem dificuldade de aceitação, imagine a gente aqui com a nossa cultura. Então, temos desafios gigantes a enfrentar. Questões relacionadas à privacidade e segurança de dados também é um ponto importante. Até que a gente já tem a LGPD no Brasil. O Brasil até que em alguns pontos é até mais avançado, tá, gente? A gente fala, às vezes a gente critica muito o Brasil, mas o Brasil, em alguns pontos, ele já está bem avançado. Nós fomos um dos primeiros a trabalhar o marco da internet, o marco regulatório da internet. Nós temos uma legislação já razoável sobre LGPD, já avançada, inclusive, e é referência, né, em outros países. Mas, ainda assim, temos problemas com fiscalização, né? Quando a gente fala de Brasil, as leis brasileiras são lindíssimas. Você lê a lei brasileira, ela é uma coisa assim maravilhosa. É realmente um país maravilhoso na lei, no papel. Na prática, o governo não tem braço para fiscalizar. O governo não consegue alcançar uma fiscalização que seja capaz de fazer com que a lei se cumpra. E aí fica-se à mercê de uma população que sabe ou não sabe dos seus direitos e vai acabar indo para a justiça, e lá na justiça resolve-se o que tem que ser feito em relação a isso. Né? Então, são os problemas e as mazelas do nosso país. Temos muitas coisas boas, mas também temos muitas coisas a, ser, a serem melhoradas. Então, essa parte de segurança de dados também ainda é um dilema, porque temos a LGPD, temos já controle disso, mas, de uma certa forma, você tem pessoas ali que estão tendo acesso a esses dados para fazer, claro, o seu trabalho, mas a gente ainda carece de algumas questões de compliance, por exemplo, no que tange a questão de conflito de interesse, como, por exemplo, aquela pessoa que está na mesa de cirurgia pode ser conhecida da, da técnica de enfermagem ou conhecido do auxiliar de limpeza que está nesse mesmo hospital. Então, a gente como é que vamos mapear isso? Bom, é a questão de governança e compliance que às vezes a gente precisa avançar nas estruturas. Tem como, mas... E aí, o significativo, quando ele se acopla com a gestão de desempenho, né, ele vai trazer algo que vai ressignificar toda a gestão de indicadores. Eu gosto de dizer que quando você traz indicadores que tenham um uso significativo, ou seja, que tenha uma relevância para a empresa, para o hospital, e isso é apresentado para a administração como uma ferramenta auxiliar de tomar de decisão, a gente tem ali uma nova visão da própria gestão do hospital. Quando se começa a medir, isso é 100% dos casos, tá, gente? Todo lugar que a gente começou a medir, começou a implantar indicadores, o resultado foi incrível. As pessoas começam a ser um pouco mais críticas consigo mesmas, os líderes começam a ter um pouco mais de approach, né, com sua equipe, porque sabe que o resultado vai aparecer lá. E também os próprios gestores, donos de empresa, que começam a perceber que eu não preciso ir lá na ponta, eu não preciso estar em todos os lugares da minha empresa, até porque os donos das grandes empresas não fazem isso. Os donos das grandes empresas, eles permanecem nas suas próprias salas, apenas monitorando o quê?
os indicadores. Então, a ideia dos indicadores é permitir que a gente tenha uma decisão assertiva e que a gente consiga perceber a melhoria dos seus processos. Alguns indicadores, né, taxa de adoção dos EHRs, que são os protocolos, né, como eles chamam de protocolos lá na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, como é que eu estou adotando, como é que está a minha adesão aos protocolos? Redução de erros de medicação através de digitalização. A gente sabe que a digitalização é um ponto de muito problema, e às vezes na hora de você digitar uma prescrição, na hora de você transcrever algo que estava no papel para o computador, você pode ter perda, né? E tempo médio de acessar os registros do paciente, ou seja, quanto tempo eu gasto para poder conseguir chegar no prontuário do paciente. São alguns indicadores, né, que podem ser pensados, mas a gente, claro, né, volume é muito maior, né, muito maior. Então, algumas considerações finais, a gente vê que, embora o meaningful use, ou como eles chamam de meaningful use, seja um fator-chave, né, ele não é a única solução para melhorar o desempenho. Ou seja, mesmo o governo pode querer usar isso como incentivo, pode não querer. O que é mais importante é que você tenha uma análise estratégica bem feita e um alinhamento desses indicadores com os indicadores estratégicos. Ou seja, eu tenho os indicadores dos meus processos, esses indicadores, de alguma forma, conversam com meus indicadores estratégicos, e lá, com essa ponte, eu vou conseguindo construir uma empresa sólida, adaptada às situações atuais, porque quando você vai para a análise estratégica, você acaba buscando, dentro desse perfil, os vieses que podem acontecer a partir das mudanças de mercado, e aí, com esses indicadores, associados aos indicadores de assistência, aí você tem a empresa na mão. Como é que os grandes empresários eles controlam suas empresas? Eles não ficam lá, você não vai ver o dono o CEO da Apple andando nas fábricas da Apple, você não vai ver o CEO, o diretor da Nike ou da Coca-Cola indo nas fábricas olhando. Ele pode até fazer uma visita assim esporádica uma vez no semestre, para ver como é que está, acompanhar de perto. Mas o que eles mais fazem todos os dias é olhar indicador. Todo dia, todo dia. E aí, gente, o sistema de vocês precisa ser um sistema que seja confiável e que eu consiga puxar o máximo de indicadores possível. Que aí a gente cria um dashboard e desse dashboard você vai vendo como é que está o desempenho da sua empresa. Tá? É possível, como são vários dashboards, é possível fazer dashboards temáticos também. Há um dashboard só do ambulatório, um dashboard da centro cirúrgico, o dashboard do atendimento, da gestão de acesso. Então, você tem ali vários dashboards onde você vai estar acompanhando aquele indicador. Estamos batendo na meta, não estamos batendo na meta, está melhorando, não está melhorando. E aí, claro, né, eu até escrevi um paper recentemente sobre isso. Existem indicadores e eles têm uma taxa de impacto muito maior na empresa do que outros. Em outras palavras, é o meaningful use. Ou seja, quais são os indicadores que causam mais impacto para mim? Esses eu preciso olhar com maior frequência e ter eles ali, ó, no meu celular, na minha tela de trabalho. Então, até alguns empresários chegam a plotar, vão montar um painel, uma televisão com os indicadores. Então, assim, aquilo tem que estar ali o tempo inteiro alimentando o seu cérebro para que você possa tomar decisões corretas. E isso é fundamental para que você realmente tenha sucesso. Beleza?